Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje a gente vai explorar aí um tema que, digamos, ele está moldando, né, o futuro da educação, que é a computação na educação básica. E para essa conversa, eu tenho aqui uma convidada incrível, que eu admiro, assim, a gente teve um contato, assim, muito rápido e ela foi praticamente uma mentora para mim num trabalho e aí a admiração cresceu, que é a Ana Paula Gaspar. Ela tem uma experiência grande na área, atua com tecnologia educacional em diversas frentes e estou muito feliz que ela está aqui no programa para contar um pouquinho desse assunto. E eu já combinei com ela que eu vou começar mandando aí a primeira pergunta. Ana, você tem uma trajetória muito diversificada, que conecta áreas como história, design e computação. Eu quero saber como que você vê a computação na educação básica em termos de preparar os alunos para o futuro e de que forma que você acredita que essas habilidades computacionais devem ser trabalhadas desde cedo nas escolas. Ana Paula Gaspar, com muita honra, com muito orgulho, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Ai, que legal, Maíra, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu fico sempre muito orgulhosa desses desdobramentos dos nossos encontros profissionais, né? Então, como que a nossa jornada, sobretudo de educadores e educadoras, eu acho que somos também muito generosos uns com os outros, né? Então, eu primeiro quero celebrar aqui o nosso encontro e depois a sua generosidade por me convidar para o seu programa, que eu sei que é um sucesso, então estou muito feliz. Que legal essa pergunta. Olha, vou começar já trazendo uma discussão quente na área da computação na educação básica, que é a questão do transversal versus o específico, né? Porque a minha trajetória com a computação tem a ver com isso. Eu entrei e comecei a me interessar pela computação na educação transversalmente. A minha primeira graduação é História, eu fiz História na UFMG entre 2003 e 2007, então já tem quase 20 anos que eu comecei a minha jornada acadêmica, e lá eu me interessei pela história da ciência e da tecnologia. Então foi assim que eu entrei na computação. Então o transversal ele é potente tanto para trazer o que ele se propõe, que são os cruzamentos possíveis entre a tecnologia, sobretudo aqui especificamente a computação, que é o que a gente está falando, e outras áreas do conhecimento. Entretanto, contudo, todavia, ao longo da minha jornada, eu senti a necessidade de estudar mais um pouquinho, de me aprofundar. E aí, apesar de você não ter citado, eu peço licença para dizer que eu, depois da graduação em História, da pós em Comunicação, do mestrado em Design, eu voltei para a graduação de Engenharia da Computação, porque eu achava que eu precisava me aprofundar e estudar mais um pouquinho a computação. Então, só para dizer que o transversal e o específico, eles estão na minha jornada, e eu queria trazer isso como um primeiro tópico para responder essa sua pergunta da computação na educação básica. É possível fazer dos dois jeitos. Então, se quem está escutando a gente é um professor generalista, ou seja, não específico da área de computação e tecnologia, ele está plenamente apto, inclusive de acordo com as políticas públicas, a estudar, né, a continuar a sua formação, fazer a sua formação continuada, participar de diversas formações que a gente tem por aí. Imagino que você vai deixar umas dicas para eles também, se já não tem, né, em algum lugar, mas ele também pode buscar formação específica na área. O ponto é, do jeito que a BNCC Computação está hoje configurada, né, e apresentada para as escolas e para as redes de ensino, ela é completamente acessível, por exemplo, para um professor de educação básica. Um professor de educação básica, com qualquer formação em licenciatura ou pedagogia, é capaz de mediar os saberes e os conhecimentos que estão sendo propostos ali na BNCC Computação. O que, de novo, né, não é uma coisa ou outra. Quero ser categórica com isso, porque estamos aqui entre professoras que adoram estudar. E que ele pode continuar buscando a sua aprendizagem por meio de cursos e oportunidades de formação continuada.
Então, eu queria começar falando disso, né? As duas coisas são possíveis, as duas coisas podem ser realizadas, e eu acho que para finalizar essa pergunta, porque eu sei que a gente tem outras vindo por aí, eu queria muito falar disso, e por que eu acho que as duas coisas são possíveis e necessárias? Porque a gente está falando de um direito. A gente sabe muito bem, como professor, que nem sempre as legislações e as políticas públicas, elas são feitas de forma perfeita, ou seja, prontas para uma implementação sem nenhum tipo de atrito, mas eu quero dizer que o impulso, né, e a vontade de cada educador de começar a assumir essas aulas, a gente vê movimentos muito por afinidade, né, então eu já vi professores de educação física assumindo a disciplina de educação digital nas escolas porque ele gosta de tecnologia e ele quer ser essa pessoa que vai assumir esse papel na escola. Mas eu quero dizer do ponto de vista do direito, porque a computação é uma das ciências mais importantes que a gente tem hoje em termos de impacto na sociedade, né? É sempre delicado falar da importância, né, das hierarquias das disciplinas escolares, mas sem sombra de dúvidas a gente está aqui agora só porque existe a computação. Então, eu acho que é um direito dos estudantes e como professores e professoras a gente precisa correr atrás para garantir esse direito. Ana, que fala linda, né? E eu acho que eu sempre conto, né, para as pessoas entrevistadas que o nosso programa tem uma audiência muito grande entre docentes, mas tem muitos graduandos também que assistem a gente. Então eu fico pensando nas duas mensagens mais potentes que você traz na sua fala, né? A primeira é pensar que a gente não está pronto e está tudo bem, né? Mas é óbvio, a gente sabe muitas coisas, mas a gente vai se fazer também. Nesse se fazer professor, professora, né? Então, acho que isso é uma coisa incrível. E acho também que essa perspectiva do direito, ela é muito acolhedora também, né? Porque às vezes a gente tem um professor que ele está lá na linha de frente, ele quer inovar, e essa fala, né, valida um pouquinho também esse sonho, né, essa perspectiva que esse professor, essa professora está levando lá para a escola. E você tem muita experiência, né, com rede pública e rede privada. Eu queria te perguntar, assim, de forma geral, quais são os maiores desafios que as escolas enfrentam para integrar a tecnologia e a computação ao currículo e como que a formação de professores ela pode ser transformada para que também mais professores e professoras se sintam confiantes e preparados para implementar aí essas novas práticas. Ótimo, nossa, ótima pergunta, Maíra. Eu costumo utilizar como referência um material muito importante que eu tive o privilégio de participar da produção dele, né, que foram um ciclo de webinários que o Ministério da Educação fez no âmbito da Coordenação Geral de Tecnologia e Inovação para apoiar as redes na implementação da BNCC Computação. E ele era dividido em 4 grandes dimensões da implementação da BNCC Computação. O primeiro é o currículo, que diz respeito à necessidade de renovação e adaptação dos currículos à nova base. Segundo, a formação de professores, e a gente vai, nessa pergunta sua, entrar fundo nesse tópico. Depois dos recursos, né, educacionais digitais ou analógicos necessários para aulas, materiais didáticos, e a avaliação, para a gente entender se o que a gente está ensinando está fazendo sentido e se essas competências estão, de fato, sendo desenvolvidas. Então, vamos focar agora na formação. Eu terminei a primeira resposta falando do direito dos estudantes, né? E vamos falar do direito dos professores. É direito dos professores receberem informação, né? É direito dos professores receberem informação adequada, atualizada, conectada com a sala de aula, para que eles se sintam preparados e confortáveis. Então, nesse tópico sobre o direito dos professores, o que precisa ser realizado mesmo é, em primeiro lugar, a clareza da visão da rede ou da escola onde o professor está atuando para definir essa formação. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, na primeira pergunta a gente falou sobre transversal ou específico. Se uma rede decide fazer, né, implementar a computação de maneira transversal, será uma formação. Se ele quiser implementar de maneira específica, será outra formação. Então, antes de mais nada,
E nós, entretanto, a gente sabe que os professores muitas vezes buscam formação apesar de suas redes. Nós sabemos disso, todos nós que somos professores, até porque também temos curiosidade intelectual que não está restrita à rede. Entretanto, é importante que, se um professor está planejando uma formação, que ele tenha clareza de quais são as diretrizes curriculares que a sua rede ou a sua escola precisa se adaptar, não é? Então, assim, a gente sabe que as redes tiveram um prazo de implementação, públicas ou privadas, então a primeira dica que eu daria, né, ou a primeira orientação que eu gostaria de compartilhar com quem está assistindo a gente, é que é preciso se alinhar com a visão da rede. Não, isso é bem importante. Em segundo lugar, eu acho que é importante, ainda independente, eu sou apaixonada pelas transversalidades, ainda que haja a possibilidade de ser específico, que esse professor, a partir de qual é a sua formação, ele tente achar essas conexões, na é verdade, porque a computação ela é permeável a todas as áreas do conhecimento e nós temos os nossos saberes, nós temos a nossa bagagem, a nossa maleta lá de competências para a gente acionar na hora de implementar e de mediar a aprendizagem em relação à computação. Então, acho que é sempre importante tentar conectar isso com tudo que você já fez. Quais são as práticas que você fazia antes e que agora você pode enriquecer quando você for para a sala de aula para ensinar e mediar a aprendizagem em computação. Em terceiro e em último lugar, eu acho que esse é o maior desafio da área, Maíra. Mas ainda bem que a gente tem pessoas como você para nos apoiar. Eu acho que é se manter atualizado. Digamos assim, historicamente falando, para puxar sardinha aí para a minha graduação, todas as disciplinas que a gente tem na escola, elas vieram de saberes cientificamente estabelecidos. Então, a matemática, a filosofia, as letras, as artes, a história, elas nasceram, né? A gente está falando aqui, obviamente, de uma visão eurocentrada, lá a gente vem com essa sabedoria acadêmica greco-romana. Atualmente, a gente está tentando implementar saberes na escola que bebam de outras fontes que não são essas, né? A gente está falando muito sobre etnomatemática, sobre saberes de ancestrais, eu fico muito feliz de ver esse movimento. Mas sim, as disciplinas que vão para a escola são disciplinas que vêm da ciência. E a computação é uma ciência muito ativa. Ela é uma ciência, não que as outras não sejam, mas é uma ciência que chega no nosso cotidiano, as descobertas da ciência da computação afetam o nosso cotidiano de maneira muito mais veloz do que os saberes de outras áreas. Então, por exemplo, a gente ouve pesquisas, vamos fazer uma coisa bem rápida, um exercício rápido. O último Nobel em matemática foi premiado porque ele estava estudando uma teoria de matemática complexa, muito abstrata. Isso ainda não chegou na sala de aula. O último Nobel de computação, ele ganhou algo em torno da IA, que já está na sala de aula, já está nos celulares dos nossos estudantes, que já está nos nossos celulares, que já está no nosso cotidiano. Então, como que as editoras, as políticas públicas, os governos, as redes fazem para atualizar isso e fazer isso chegar no professor, né? Então, a gente se assusta, tem uma nova IA, né? E aí os estudantes chegam em sala de aula dizendo, olha, você já viu isso? E a gente, não vi. Então, eu também não quero dizer aqui que tem aquele FOMO, né? Aquele medo de perder alguma coisa, né? Então, não é isso, a gente já vive sobre um estresse e uma pressão muito grande, então colocar mais esse peso sobre os ombros dos educadores não é o que eu quero trazer aqui. Entretanto, a gente precisa se atualizar. E para mim, Maíra, assim, se atualizar não é nem saber qual que é o último aplicativo de IA que foi lançado, e saber como usá-lo e imediatamente adaptar as minhas atividades para utilizar o último aplicativo. Nem é sobre isso que eu estou falando. Mas eu acho que é uma atualização do que está acontecendo, né? Eu diria até, assim, jornalística. Né? Quais são os impactos? Quais são as discussões que estão acontecendo? Isso faz sentido mesmo para a sala de aula ou não? Uma vez eu ouvi uma pessoa que eu admiro muito, que é a Lúcia Delanhello, que foi uma liderança importante para mim, e é uma pessoa importante para a área de educação e tecnologia no Brasil, mencionando uma obra em que ela dizia, a escola, ela é um lugar de estabilidade, ela precisa ser um lugar de estabilidade.
no sentido de que se a escola muda todo dia, alguma coisa vai mexer com aquilo que a gente sabe que é mais ou menos estável. Então, quando a gente fala de inovação e atualização, a gente não está dizendo de uma corrida em torno do próprio eixo para se manter relevante, mas a gente está dizendo de uma atenção para uma área do conhecimento que é diferente de uma atenção para outras áreas, porque ela está muito permeada do nosso cotidiano. E eu acho que são esses 3 pontos, assim, mas esse terceiro, para mim, eu acho que ele é o que cria essa diferença, sabe, assim. E para terminar, esses dias eu estava lendo uma matéria de uma cientista da nutrição, dizendo o quanto que, por exemplo, a educação alimentar, que é uma super responsabilidade das escolas, não mudou muito nos últimos 50 ou 60 anos. Então, assim, em termos de educação alimentar, que todos nós mediamos com os nossos alunos, né? O que comer, como comer, o que faz bem para a saúde. Isso não mudou muito. As lições são, né, muito parecidas. Mas em termos de educação digital, sim, muita coisa mudou. Os perigos envolvidos, tem um especialista que é o Rodrigo Negemo, que ele fala da dieta, né, da internet. Então, vamos observar a nossa dieta. Então, é isso. Olha, a ciência da computação é alguma coisa diferente das outras ciências. Quando vai para a sala de aula, ela acaba exigindo de nós um olhar diferenciado para a nossa própria formação. E Ana, isso é muito interessante, né? Porque a gente. É claro que a escola não está só a serviço de alguma coisa, mas a gente entende que a escola é esse local de formação integral, né, dos sujeitos. E a tecnologia, ela acaba impactando em muitas áreas da sociedade e não é só na escola. E um drama, né, uma crise, sei lá, uma dificuldade que eu percebo dos professores é entender que algumas habilidades elas acabam sim sendo reforçadas por conta da tecnologia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na resolução de problemas, quando a gente pensa no pensamento crítico também, como você bem mencionou, né? O que eu uso, como eu uso, de que forma que isso impacta na minha vida, mas principalmente também a colaboração, que são habilidades que estão sendo mais valorizadas do que nunca, né? Eu queria saber de você como que o ensino da computação, ele pode promover essas habilidades, ou se ele promove, né? Como que você acha aí que ele entra nessas habilidades? E se você acha que a computação ela pode transcender o ensino técnico para atuar mesmo como uma ferramenta para o desenvolvimento integral do aluno? Ai, que pergunta boa. Eu acho que ela está dividida em 2 partes, né? Ou não sei se eu entendi direito, mas eu acho que essa da educação integral é a que eu gosto mais. Se eu perdi alguma coisa, na próxima você traz de novo. Essa é uma coisa que eu carrego comigo, Maíra, com alguma força, assim, porque como eu trabalho com a interseção entre educação e tecnologia desde a graduação, então a gente está falando aí de alguns anos, essa diferenciação e essa categorização que muitos de nós professores fazemos de que a tecnologia é só uma ferramenta e que a aprendizagem da tecnologia ou a aprendizagem com tecnologia é uma aprendizagem tecnicista versus uma tecnologia, uma aprendizagem humanista, eu acho essa uma visão reducionista. E eu vou trazer uma referência aqui que, para mim, ela é a mais simples e acessível, para conectar com aquela fala da primeira pergunta sobre direito, com essa perspectiva do direito, inclusive do professor. A Constituição brasileira diz que o papel da educação é vida plena, cidadania e acesso a emprego e renda. A tecnologia, ela está transversal, e ela é mobilizadora, e ela é, digamos assim, catalisadora dessas 3 dimensões de direito. Porque nós todos sabemos que a tecnologia ela pode aprofundar as desigualdades sociais, mas ela também torna o sujeito cidadão. Hoje o Brasil é reconhecidamente um dos países mais desenvolvidos em termos de serviços de governo digitais para a população. Então, todos nós temos o nosso gov.br,
E mesmo a vacina, semana passada eu tomei vacina da gripe numa farmácia particular e ela foi parar no meu aplicativo Meu SUS. Então, eu tenho a minha carteira de vacinação digitalizada. Recentemente, todas as crianças tiveram sua carteira de vacinação também digitalizada. Então, isso é fundamental. E saber utilizar esse aplicativo, né, seja um adulto ou um jovem, para entender quais são as vacinas que ele já tomou, por exemplo, olha aí, eu já planejei uma atividade aqui, olha, os estudantes vão acessarem a carteira digital de vacinação na escola pelo aplicativo Meu SUS, fica a dica. Então, falamos aí da questão da cidadania, da vida plena, né? Digamos assim, a saúde precisa, né? Agora é engraçado sobre a vida plena, porque tem um dado interessante em se tratando das nossas juventudes, né? Eu estava lendo uma reportagem esses dias que nos Estados Unidos os casamentos que acontecem, as pessoas, quais são as principais formas de se conhecer das pessoas que casaram? O segundo maior meio de conhecimento, de encontro entre casais, de todos os espectros, né, de relacionamento, foram aplicativos de relacionamento. Então, né, já é uma outra forma de acessar, inclusive, as nossas subjetividades, as nossas intimidades, as nossas relações afetivas, né? Então, em relação à vida plena, e isso exige uma etiqueta, tem uma etiqueta de paquerar, olha aí, paquerar denunciou que idade eu tenho, né, dos aplicativos. E, por fim, acesso a emprego e renda, né, porque as competências que a gente vai aprender na escola, ela é para a vida inteira, e a gente vai precisar continuar aprendendo. Então, eu gosto sempre de trazer essa perspectiva do direito, porque eu não acho, sinceramente, como profissional, que categorizar ou rotular a aprendizagem da computação como técnica e não integral é positiva ou até mesmo honesta, porque a tecnologia ela é mobilizadora da nossa integralidade. Eu falei aqui de dimensões muito subjetivas que são viabilizadas por meio das aprendizagens com tecnologia e por meio da relação com as tecnologias. Entendendo que essa educação integral, né, que está me preparando como não apenas como um sujeito cognitivo, mas também como um sujeito emocional, um sujeito cidadão, um sujeito mobilizador de mudanças sociais, ela não é somente para o trabalho e a renda, né? Ela não é só para eu exercer uma função técnica sem um pensamento crítico e como eu estou operando no mundo. Então, eu acho que o que a gente faz e o que está previsto no documento da BNCC, que traz, que não é uma dimensão apenas tecnicista, e também sobre a possibilidade de cada rede criar seus próprios currículos e a sua visão de educação digital, é por isso que eu acredito fortemente que a educação integral pode integrar a computação na aprendizagem, sem esquecer nenhuma dimensão da integralidade dos sujeitos, dos alunos e dos professores. Ana, essa resposta é muito potente. Dá vontade, assim, de guardar numa caixinha, né? Porque eu acho que ela traz, assim, uma grande... É uma resposta que responde mesmo essas questões que os professores fazem, assim, mas para que isso serve, né? E olha como você conseguiu definir e trazer aí todas essas conexões com a realidade da vida, né? E a gente está partindo aqui para a finalização, e você tem muitas experiências aí de liderar aprendizagem de computação, não só na educação, mas também em empresas, né? Eu queria saber como essas experiências influenciam a forma que você enxerga a implementação da computação nas escolas e, mais especificamente, se existe algo do setor que o setor educacional pode aprender com a forma que a tecnologia é usada para o aprendizado contínuo em outros setores. Claro, ai, que pergunta boa, Maíra, porque na minha jornada profissional eu tive realmente assim a sorte de poder fazer educação de muitos espaços e de muitos lugares, né? Eu vou tentar trazer quais são os desafios em comum que eu acho que ficam postos e que me perseguem, no bom sentido de que
enquanto houver desafio, há vontade de transformar, né? Para mim, o primeiro deles tem a ver com a clareza da visão. Eu falei isso antes, eu quero trazer isso de novo. E quase sempre, e eu quero reafirmar isso, a gente está falando de uma visão de longo prazo, né? Então, como que a gente, num contexto educacional, onde a gente está falando de uma jornada de mais ou menos mais de 10 anos, né, de vida educacional no ensino médio, e depois da educação infantil até o ensino médio, e depois do acesso ao ensino superior, como que todos nós, como sociedade, né, porque aqui, de novo, eu quero dizer que isso é uma missão para falar de todos os espaços, né, de governo, de academia e de iniciativa privada. Eu gosto dessa tríade, já estive nesses 3 espaços, então, como que a gente, como sociedade, constrói uma visão compartilhada do que é uma educação em computação de qualidade para todos e todas. Então, eu acho que esse é um desafio. Acho que depois tem a ver com a garantia da qualidade, né, para todos. A gente vive no Brasil ainda muito, muito desigual. Então, como que a gente faz para que todo mundo tenha acesso? Então, sempre que a gente vai para os números, a gente vê o quanto a conectividade, por exemplo, em lugares que são mais afastados, é um desafio enorme para os professores. A gente sabe o quanto os professores ainda enfrentam um problema gigantesco de infraestrutura, para chegar até aí. Então, eu acho que a gente está assistindo movimentos muito positivos da tecnologia no Brasil, então empresas sendo comprometidas e correndo atrás para garantir a conectividade, dado que isso é uma área delegada a elas, né? Mas também para fazer chegar à infraestrutura necessária, ou seja por meio de projetos de responsabilidade social, ou seja por meio da atenção a regiões que podem não ser, digamos assim, comercialmente interessantes, mas que é um direito, né, para usar de novo aqui essa expressão. Depois, eu acho que tem a ver também com a formação dos professores, né? Em qualquer lugar que você for, e assim, eu não estou dizendo nenhum segredo aqui, acabou de sair tem muitas pesquisas, né? Dizendo o quanto que uma das barreiras, por exemplo, na iniciativa privada, nas empresas, para a implementação da inteligência artificial, é a capacitação dos professores e dos funcionários. Essas pesquisas mostram que mostram que uma das principais barreiras é exatamente a formação dos funcionários, e que esses funcionários, os empresários, os CEOs, acreditam que os funcionários não estão prontos. E quando a gente vai para a educação, é a mesma coisa, né? O diretor ou a secretária de educação fala assim, mas os professores não estão prontos para começar a ciência da computação, né? Então, é a mesma coisa. Então, nos 2 espaços, a gente está dizendo de formação, aprendizagem contínua, porque aqui, quando a gente fala, né, de pessoas que trabalham em outras indústrias que não a educação, ou de professores e professoras que estão na educação, a gente está falando de adultos. Então, é algo que, né, é uma premissa. A nossa formação, então, já que a gente tem bastante graduandos e graduandas ouvindo a gente, a nossa formação hoje, e eu sou uma graduanda também, posso me incluir, ela não vai ser a mesma daqui a 7, 8 anos. E a gente vai precisar ser formado de novo. E, de novo, no lugar de parceria, né? Tanto nós, sendo agentes e responsáveis da nossa própria formação, quanto também recebendo, seja da rede, do sistema onde a gente está, ou da empresa onde a gente trabalhar, se a gente mudar de indústria. E terceiro, e eu acho que é muito importante, eu acho que a gente precisa do pensamento crítico, né? Então, vamos trazer Paulo Freire aqui para concluir a nossa fala. Nenhum destino está traçado. Então, às vezes, quando a gente ouve algumas coisas sobre a gente vê frases muito categóricas, né? Assim, nunca mais teremos retorno, a IA vai roubar o seu emprego. Eu adoro aquele, morreu o PPT, hip PPT, assim, o PPT morreu, gente, não morreu, eu estou fazendo PPT diariamente, ainda não morreu, porque Paulo Freire diz que o futuro não está determinado, né? Somos nós que fazemos o futuro, então somos nós que vamos decidir
até onde a IA vai e o que a gente vai delegar para a IA ou para os assistentes, para dizer, né, o que está mais em voga hoje, vai fazer. Eu acho que qualquer educador e educadora, sempre que eu vejo essas frases, eu me lembro na pandemia, né, quando a gente falava da dificuldade de organizar algumas coisas, o pessoal falava assim, se fosse uma professora da quinta série já estava tudo organizado. Você lembra disso, Maíra? E aí hoje, quando fala, a IA vai substituir seu emprego, eu falo assim, ok, eu quero ver a IA ensaiar as crianças para festas juninas, eu quero ver a IA em curso do meio e com a sexta série. Nenhuma IA vai fazer isso, então estamos garantidos. Mas talvez a IA vai ajudar a gente a corrigir aquelas provas que não exigem tanta leitura e tanto críticas, as famosas questões que já fazem hoje, né? A tecnologia já apoia muito hoje a gente nisso, mas talvez o professor vai ter um assistente para ajudá-lo com o enquadramento da grade, se ele é um professor que atende muitas turmas. É possível que um assistente ajude a lembrar que um estudante ou outro que tem alguma dificuldade, é hora de voltar e fazer aquele diagnóstico para ver se ele está bem, ou o assistente vai lembrar o professor de chamar o pai daquele aluno que ele se comprometeu a dar um feedback para a família recorrentemente. Então, sim, eu quero um assistente que me lembre e que me ajude, por exemplo, se eu ainda tivesse sala de aula com as minhas reuniões com as famílias, e a marcar esse calendário. Eu quero esse assistente de IA. Mas eu não quero um assistente de IA que me ajude a perceber os meus alunos, como eles estão se sentindo, como eles estão se formando, e na minha relação que eu construo com eles em sala de aula durante 200 dias letivos no ano, né? Acho que isso, todo mundo que está em sala de aula sabe que é só a gente mesmo que faz isso. Então, eu acho que deixaria aí essas 3 mensagens para a gente finalizar essa conversa. Ana, quero agradecer a sua generosidade, você disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é um tempo, assim, muito valioso. Muito obrigada mesmo, e acho que você trouxe, assim, uma mensagem incrível mesmo para o pessoal aqui do canal. Você quer se despedir também do pessoal? Claro, eu sei que a gente vai disponibilizar, e que a gente está agora aqui disponibilizando esse conteúdo nesse canal, mas eu quero também deixar outros canais abertos. Por uma questão de atenção, né? Eu acho que todo mundo sabe que a gente às vezes não dá conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que eu acho que é outra coisa que eu acabei de dizer, a gente é a gente, né? Não é porque tem muitos canais que você tem que estar em todos, mas se vocês quiserem me achar em outros canais também, eu, Maíra, vou disponibilizar o meu perfil aqui de rede social, então quem quiser continuar essa conversa é só me procurar e a gente continua essa prosa boa de sala de professores. Muito obrigada, e que bom, né, que é uma prosa que pode aí continuar. E a porta está aberta, viu? Volte aí quantas vezes você quiser. Oba! E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!